Sendo bem sincero, para começo de conversa, lutadores de MMA passam dos limites. Eu não tô dizendo que todo mundo é vacilão e nem que ser vacilão significa ser uma pessoa ruim, mas como Carlos Condit uma vez disse no Twitter, não estamos falando de patinação artística. O MMA é o esporte mais cruel, duro e difícil do planeta, na nossa humilde opinião. E por isso é tão incrível ver que no meio dessa selvageria, do caos e do clima tenso que cerca esse esporte, de alguma forma a luta produziu caras genuinamente legais. Hoje vamos falar sobre aqueles lutadores que passaram longe do estereótipo intimidador e escolheram viver do MMA com um sorriso no rosto e palavras gentis. Eles optaram por não embarcar nas provocações contra seus oponentes e em alguns casos até ajudaram rivais a cumprirem seus compromissos pré-luta com pontualidade. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores de MMA muito gente boa que mesmo assim podem destruir você. Número 10, Georges St-Pierre. Não me entenda mal, GSP acumula algumas histórias na carreira, mas na verdade ele só cometeu um único vacilo que se destacou e foi o histórico enterro improvisado de Matt Hughes depois da vitória no UFC 63. Not impressed by your performance. Algo que St-Pierre se arrependeu de ter falado, mas não pôde voltar atrás, admitindo que baixou o nível na ocasião em 2015. Embora ele não deixe barato quando é provocado, ele sempre rebate com um sorriso no rosto e uma ironia. GSP é um belo exemplo de lutador educado e profissional. Durante um tempo, ele foi a maior referência de gentileza no esporte, que era dominado por maníacos aos olhos do público. Georges sempre se comportou como um atleta profissional, vestindo terno para coletivas de imprensa, sendo acessível e alegre durante entrevistas. O único momento em que ele tira o sorriso do rosto é quando entra no cage. A arrogância de seu início de carreira deu lugar a um super campeão humilde e gentil que acabou se tornando um dos maiores nomes da história do esporte, uma vez que ele amadureceu seu estilo de luta e seu jogo mental. No fim das contas, St-Pierre foi a definição perfeita de um campeão de classe e até hoje é difícil achar muitos nomes que sejam tão gente boa como GSP. Número 9, Sara McMann. Colocar seu nome na boca do povo e atrair a atenção de rivais de alto nível é algo que a maioria dos lutadores simplesmente tem que fazer. Eles têm que jogar o jogo e muitas vezes isso significa ser um idiota, mas Sara McMann não é dessas. Quando ela quis enfrentar Miesha Tate lá em 2014, ela tweetou essa mensagem inofensiva: "Ei UFC, eu gostaria de enfrentar Miesha Tate, uma vez que ela bateu a lutadora invicta Rin Nakai." Que gracinha, né? Bem diferente do que vemos por aí. Acabou que funcionou e a luta aconteceu. As entrevistas pós-luta de McMann também são sempre com discursos dos mais educados possíveis. Depois de derrotar Jessica A em 2016, McMann lançou o desafio mais fofo da história do UFC. Depois de uma vitória contra Gina Manzani, ela de novo gentilmente pediu por uma chance pelo cinturão. Para Sara não há motivo para ser má. Ela uma vez disse a Fighters Only, abre aspas, "Eu não preciso odiar ou ter raiva de alguém para lutar. Eu não preciso odiar ninguém. Todo mundo tá aqui para trabalhar." Fecha aspas. Belas palavras, Sara. Número 8, Rich Franklin. Numa época em que a cultura da MMA era dominada por caveiras, tatuagens de arame farpado e moicanos, Rich Franklin apareceu em cena como o cara mais comum da parada. Ele tinha a aparência de um executivo. Olha pra esse cara, ele era professor de matemática e recebia $30 mil por ano para ensinar crianças. Ele dava entrevistas construtivas e era exatamente o que qualquer esporte gostaria de ter como representante. Apesar de ser o que alguns consideravam uma mosca morta, especialmente nesse esporte, Franklin ainda assim tinha muitos fãs. Todo mundo amava Rich. Ele era um peso médio e tanto, nunca tinha nada de mal para falar sobre seus oponentes. Ele sempre foi educado mesmo na derrota. É só ver sua entrevista pós-luta contra Anderson Silva. Parecia que o aspecto absurdo das polêmicas do esporte passava batido no radar e ele nunca fez pose de durão. Ele foi um dos primeiros lutadores a serem rotulados como atletas de classe e num esporte recém-introduzido no sistema de pay-per-view e livre do estigma de rinha de galo humana, Franklin foi o cara certo para mostrar ao mundo que o MMA não era apenas para brutamontes e maus elementos. Número 7, Fedor Emelianenko. Acho que a melhor forma de descrever Fedor Emelianenko é compará-lo a um urso panda. Pandas parecem sempre tranquilões, de boa, todo mundo curte um panda. Eles meio que curtem o dia na deles e parecem sempre felizes, mas se você provocar um panda, é melhor você rezar pela sua vida. E Fedor é assim, ele não fala muito, nunca tem nada de negativo para falar sobre ninguém. Ele parece muito dócil na maior parte do tempo, bem estoico, mas no momento que a luta começa, ele se transforma num matador nato. O estilo brutal de Fedor o transformou numa força da natureza no peso pesado, apesar de seu tamanho, e suas 30 lutas vencidas por nocaute ou finalização foram o suficiente para espalhar o medo nos corações dos rivais. Mas no segundo que o árbitro encerrava a luta, Emelianenko voltava à sua postura tranquila como se nada tivesse acontecido, contando até piadas que faziam ele mesmo rir, mas isso tudo sendo sempre respeitoso na vitória ou na derrota. Nem Chael Sonnen, que é mestre na arte de provocação, conseguiu fazer com que Fedor perdesse a cabeça. E na época que eles se enfrentaram em 2018, ele já tinha desistido de tentar abalar o rival e só lhe restou travar a língua e
respeito à lenda. Número 6, Roxanne Modafferi. Quando seu apelido é a Guerreira Feliz, é meio difícil imaginar você fazendo mal a alguém. E Roxy Modafferi é uma das pessoas mais legais de todo o MMA. Super fã de anime e cosplay, Roxy é o mais próximo que você pode chegar da versão americana de Goku no Dragon Ball Z como lutador. Ela não tem um pingo de maldade dentro de si e nunca expressou qualquer problema com suas oponentes. Ela só quer competir e melhorar suas habilidades. Pioneira do MMA feminino, Modafferi luta desde 2003 e recentemente quebrou a banca contra as promessas Antonia Shevchenko e Maycee Barber. Um belo exemplo do bom coração de Roxy foi uma mensagem privada que ela mandou a Barber durante a semana da luta, só para avisar a rival das condições das banheiras do hotel pro caso disso afetar no corte de peso da adversária. Foi algo bem legal. Maycee respondeu dizendo que o passado nunca tá pronto pro futuro. Pois é, depois da vitória de Roxanne, o pai de Barber diminuiu o resultado e tratou como acaso. E claro, Modafferi manteve a postura gente boa, elogiando Barber e dizendo que é normal um pai defender sua filha e falar besteira. Agora imagine Goku falando essa frase. Número 5, Sage Northcutt. Quando o Super Sage botou a cara no mundo do MMA em 2014, ele chegou logo impressionando pelo físico de super-herói e pelas 7 vitórias por nocaute ou finalização. Mas é o comportamento de Sage fora da luta que vai deixar seu maior legado. Perseguido por muitos lutadores como o cara que foi escolhido a dedo pelo UFC para ser um astro do evento por conta de seu potencial midiático e boa aparência, Sage tinha um alvo nas costas assim que entrou no UFC e muita gente achou que sua postura educada era uma espécie de personagem, tipo aquele cara que parece perfeito, mas todo mundo anseia pelo dia que ele vai cometer um deslize. Sage parecia legal demais, mas com o tempo, ao longo de vitórias e derrotas, Northcutt provou que o tempo todo estava sendo ele mesmo. Conhecido pela forma hilária que trata os senhores mais velhos nas entrevistas, Same for Mr. White, all these awesome fighters and be at the press conference. Sage chega a irritar muita gente, tamanha sua positividade. Se demole, esse cara consegue alegrar até enterro, não é possível. Mas é sério, existe um vídeo do MMA Junk que o título é Northcutt não se lembra da última vez que não esteve feliz. O cara é eternamente positivo, independentemente do que aconteça. Mesmo depois do nocaute brutal sofrido na estreia do One, Sage não deu qualquer sinal de ter seu alto astral abalado pelo revés e, no entanto, ao mesmo tempo ele tem claramente a disciplina e força necessárias para atingir o alto nível do esporte. Aos 24, ainda não dá para dizer até onde Sage pode chegar na carreira no MMA, mas não há dúvida de que seja lá para onde ele for, ele vai carregar consigo seu incansável sorriso e positividade. Número 4, Holly Holm. Holly Holm uma vez disse para Kelly Ripa durante a participação no programa Live with Kelly que a única vez em que ela usa uma palavra relacionada a ódio é quando ela diz que odeia perder. Isso meio que já diz tudo que você precisa saber sobre o jeito amável da literalmente filha do pastor. Holm, assim como outros dessa lista, está mais preocupada em ser a melhor lutadora e vencer do que transformar suas lutas em algo pessoal e desagradável. Apesar de nunca ter falado mal de ninguém, Ronda Rousey aleatoriamente decidiu atacar Holm durante a pesagem do UFC 193. Assim como todos nós, Holm ficou bastante confusa. Rousey chamou Holm de cadela e falso humilde nas redes sociais, então depois da vitória seria mais do que compreensível se Holly quisesse esfregar na cara de Ronda, mas é claro, ela não fez isso. Ela contou a Larry King o que disse a Ronda depois da luta. You know, I really admire you for being such a great dominant champion, and a lot of us wouldn't be here without you, so I appreciate you. Acho que isso resume bem quem é Holly Holm. Número 3, Demian Maia. O brasileiro é a personificação da arte marcial. Ele não se incomoda com a política do esporte nem liga pro que os rivais falam antes de suas lutas. Tudo o que ele quer é aperfeiçoar constantemente sua arte e testar sua habilidade contra oponentes de alto nível. Ele sempre disse que uma das suas missões no esporte é provar que você não precisa ser uma pessoa violenta para vencer no MMA. O respeito que ele demonstrou pelos outros ao longo da sua carreira hoje é retribuído, pois Demian é um dos lutadores mais queridos e reverenciados do esporte na atualidade. Cara, até Colby Covington chamou Demian de lenda e elogiou sua carreira. Ele também ofendeu Demian, claro, mas não passou nem perto do baixo nível que ele exerce contra seus maiores rivais. Ao longo de sua trajetória como lutador, o 2 vezes desafiante ao cinturão conseguiu de forma consistente transformar seu jogo de MMA num problema real para qualquer atleta de alto nível caso a luta vá pro chão. Um momento de enorme desrespeito na carreira de Demian foi quando Anderson Silva o humilhou na luta do UFC 112, que se resumiu em Spider ofendendo e provocando Demian de tudo que foi jeito. Depois da luta, Spider pediu desculpas a Demian por seu comportamento durante o combate. Demian definiu a palhaçada de Anderson como desrespeitosa e desnecessária, um momento para ser esquecido, mas se aquela luta não transformou Demian numa má pessoa, nada será capaz. Número 2, Stephen Thompson, o cara mais legal do jogo. Preciso dizer mais alguma coisa? Ele é tão legal que os caras não meteram nenhum FDP no cinturão porque não combinaria com
ele, e Stephen Thompson disse a Ariel Helwani, depois de receber o prêmio do show, que seu pai chega a ficar irritado com o fato dele não se irritar com nada. O Wonderboy se preocupa em competir em alto nível nesse esporte e nada mais. Quando ele tá no octógono, ele já provou diversas vezes que sua postura não afeta em nada sua performance e habilidade de concluir sua missão, colocando na conta vitórias espetaculares contra diversos rivais e protagonizando uma batalha épica com Tyron Woodley, a primeira luta, não a segunda. It's alright, man. I don't know why you gotta be so mean, man. This guy's so mean. Thompson conduz sua personalidade fora do cage de forma tão educada e agradável que muitas vezes ele dificulta o trabalho dos caras que usam no trash talk e estão ali para provocar. Ele acaba desarmando mesmo os piores elementos, levando na brincadeira. O momento mais gente boa e adorável foi quando Stephens cuidadosamente tirou as latas de energético de perto de Conor McGregor durante a coletiva de imprensa do UFC 205, enquanto o clima esquentava entre o irlandês e Ed Alvarez. Nenhuma derrota foi capaz de mudar sua postura em relação ao esporte e o respeito que ele tem pelos rivais. Você nunca verá Thompson falando besteira na internet. Thompson é um grande exemplo de pureza num esporte muitas vezes sujo. Número 1, Júnior Cigano. Esse cara é carisma puro. Talvez alguns tenham achado que Thompson ficaria com o primeiro lugar, só que por mais que ele seja legal, ele não supera o contraste do estilo devastador de Cigano no octógono com seu carisma natural. Num esporte recheado de animosidade e rivalidade, Júnior Cigano nunca teve esse estilo. Com uma carreira construída apenas pelo seu currículo, Cigano acumula 21 vitórias, sendo 15 por nocaute, chegou até o título dos pesados do UFC, além de outras 2 tentativas pelo cinturão, e tem sido o cara mais adorável possível durante a carreira. Dentro do octógono, Cigano é uma força intimidadora. A caminhada até o meio do cage anunciam que o cara legal ficou do lado de fora e agora você terá que lidar com 2 punhos cheios de óbitos na conta e um queixo que aguenta mais castigo do que se imagina. Mas assim que o duelo se encerra, Cigano imediatamente volta a ser o cara gentil e brincalhão que ele é naturalmente. Suas entrevistas pós-luta, mesmo depois de suas mais devastadoras e brutais derrotas, sempre foram num clima leve. O alto astral e a simpatia de Cigano parecem não se abalar independente do que aconteça. Ele nunca se irritou com a imprensa ou seus adversários antes de uma luta. Cigano prefere vender pay-per-view lutando em alto nível dentro do cage e não fingindo ser um personagem polêmico. Vez ou outra ele também dá uma palhinha de cantor. Purple rain, purple rain. Sempre genuíno, Cigano não deixou que os negócios mudassem sua forma feliz e leve de levar a vida, e por isso ele é a personificação do lutador gente boa, que nem por isso vai deixar de te destruir numa luta de MMA. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTwoHold. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.